O elevador dos perdidos. Após um turno longo e silencioso de trabalho, a calmaria do prédio vazio era quase apaziguadora. Fazia frio e o ar, rarefeito de movimento humano, parecia estagnado. Eu, Paulo, o segurança noturno, estava prestes a encerrar o expediente. Eram 3 da manhã e eu caminhava com passos lentos em direção ao elevador no 18º andar. Havia sido uma noite particularmente quieta, e eu ansiava por uma rápida viagem até o térreo para pegar meu ônibus. Enquanto esperava o elevador, olhei para o relógio. Marcava exatamente 3 horas e 3 minutos, um número intrigante. Balancei a cabeça, pensando em como a mente pode brincar com a gente. Quando as portas de metal se abriram, entrei e apertei o botão T. As portas fecharam e o elevador começou a descer, como sempre, sem nenhum ruído além do zumbido dos cabos de aço em movimento. De repente, ele parou e as luzes piscaram. O coração acelerou e um frio inesperado percorreu minha espinha. Apertei o botão novamente, mas ele não respondeu. Problemas técnicos, pensei, embora um instinto primitivo me dissesse que havia algo mais. As portas se abriram lentamente em um andar desconhecido, que não existia no prédio. Não havia placa indicando o número do andar, apenas uma penumbra do lado de fora, com um corredor mal iluminado se estendendo até o infinito. Respirei fundo e decidi sair do elevador para investigar. O chão rangeu sob meus pés quando pisei no corredor, que exalava um odor de mofo e ferrugem. Em questão de segundos, as portas do elevador se fecharam atrás de mim, e ao me virar, o elevador havia desaparecido. O corredor estava vazio, e uma sensação de isolamento tomou conta de mim. Olhei para trás, esperando ver a entrada do elevador, mas tudo o que encontrei foi um longo e estreito corredor, sem nenhum sinal de uma saída. Comecei a andar, pensando que talvez estivesse em um espaço de serviço abandonado do prédio, mas os detalhes do corredor me diziam outra coisa. As paredes eram de um papel de parede antigo e descascado, estampado com padrões de era que pareciam se mexer à medida que eu caminhava. As luzes fracas piscaram novamente, e então o primeiro sussurro ecoou. Paulo, você se lembra de mim? Congelei. Aquela voz era familiar, uma voz que não ouvia há anos. Virei-me, mas o corredor continuava vazio. Deve ser minha imaginação, pensei, tentando não ceder ao medo. Mas enquanto continuava andando, mais vozes começaram a ecoar ao meu redor. Vozes de antigos colegas, amigos e até familiares distantes que pareciam chamar meu nome, cada uma trazendo à tona memórias enterradas. Um arrepio percorreu minha pele quando reconheci a voz de alguém que não esperava ouvir ali. Fernando, um antigo colega de trabalho que havia desaparecido há quase uma década, misteriosamente, sem deixar rastros. A voz de Fernando parecia sussurrar do nada, ecoando pelas paredes. Você também está aqui, Paulo. Você pertence a este lugar. Aterrorizado, comecei a andar mais rápido, na esperança de encontrar uma saída. A cada passo, mais portas surgiam nas laterais do corredor, portas velhas e desgastadas, cada uma delas marcada com nomes e datas. Ao olhar mais de perto, vi que os nomes eram de pessoas que haviam desaparecido, cada uma associada a uma data de sumiço. De repente, uma das portas se abriu lentamente com um rangido assustador. Lá dentro, a sala estava mergulhada em escuridão, mas havia uma figura no meio dela. Aproximando-me cautelosamente,
reconheci a forma pálida e magra de Fernando, que parecia ter envelhecido décadas. Seus olhos estavam vazios, fixos em algum ponto distante, e quando falou, sua voz era apenas um sussurro. Paulo, eles não deixam a gente sair daqui. Antes que eu pudesse responder, um ruído cortante soou atrás de mim. Virei-me e vi um vulto sombrio, uma presença amorfa que parecia se arrastar pelas sombras do corredor, avançando em minha direção. Sem pensar duas vezes, saí correndo, sem olhar para trás. O corredor parecia interminável. A cada passo, mais portas apareciam e mais vozes chamavam meu nome, pedindo ajuda ou simplesmente rindo, em uma risada amarga e perturbadora. Meu peito queimava de medo e exaustão, mas eu continuei correndo, lutando contra a sensação de que jamais conseguiria sair dali. Finalmente, ao virar uma esquina, avistei o elevador. As portas estavam abertas, como se me aguardassem. Com o coração batendo forte, entrei e pressionei o botão do térreo repetidamente, implorando para que funcionasse. Quando as portas finalmente começaram a se fechar, vi uma figura no corredor com o rosto pálido e os olhos fixos em mim. Era Fernando, mas agora ele sorria, um sorriso triste e resignado. Onde quer que você vá, Paulo, sempre vai carregar esse lugar com você. As portas se fecharam e o elevador começou a descer, desta vez sem interrupções. Quando ele parou, estava no térreo do prédio, de volta ao mundo que eu conhecia. A sensação de alívio me inundou, mas algo estava diferente. As paredes pareciam mais escuras e o ar tinha um cheiro leve de ferrugem e mofo, como o corredor onde eu estivera preso. Ao sair do elevador, olhei para o meu reflexo na porta de metal e senti um calafrio ao ver a sombra de Fernando atrás de mim, sorrindo. O elevador desapareceu ao fundo, mas a sensação de vazio permaneceu.